Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais uma terça-feira de estudos. E neste momento, eu peço a todos que sentam-se confortáveis onde estiverem e nós vamos dar início ao nosso estudo, mas primeiramente vamos fazer a nossa oração inicial. Então, neste momento, eu peço a todos que elevem o pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, amigo, a Deus, nosso Pai, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite reunidos, entre amigos. Agradecer a oportunidade do estudo e agradecer a tudo que temos. Agradecer a presença dos amigos aqui também, encarnados e os desencarnados, aos mentores deste trabalho, aos nossos mentores, aqueles irmãos que, como nós, aqui também estão para aprender. Agradecer a Jesus por mais este dia. E sempre pedir o amparo, a proteção para o ambiente que nos encontramos neste momento, para que nosso ambiente seja um aconchego para aqueles irmãos que querem aprender e ouvir do Evangelho, aqueles que necessitam de uma palavra, dessa energia que nós emitimos neste momento, de paz, de amor, de fraternidade, e que possamos também ser um pontinho de luz, da qual se espalhe ao nosso redor, aos familiares que conosco vivem, aos amigos, vizinhos, ao nosso bairro e cidade. Que Jesus, em sua eterna misericórdia, nos ampare sempre, nos leve pela mão, nos abençoe, nos guie os pensamentos no decorrer do estudo de hoje à noite, para que possamos melhor compreender, para que eu possa também, de uma certa forma, explicar o que vamos estudar e que, acima de tudo, que tudo aprendido não fique somente nas palavras, mas que consigamos também colocar em prática. Que Jesus abençoe a todos e eu peço a permissão para que possamos dar início ao estudo de hoje à noite. Que assim seja. Vou share. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. E o item estudado hoje é uma passagem de Mateus, onde Jesus diz que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É uma das passagens talvez mais conhecidas, né? Se te baterem na parte direita do rosto, da esquerda, vire o rosto, enfim. Várias maneiras de se falar essa passagem, mas ela é uma das mais conhecidas. Bom, vamos ler a passagem primeiro. Como eu disse, ela está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 do 42, e Jesus diz que aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Que se alguém quiser tomar a vossa túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aqueles que vos queira tomar emprestado. Bom, como sempre, né? Eu comento aqui, nós não podemos
jamais, em hipótese alguma, ler uma passagem dos ensinamentos do Cristo contido no Evangelho e levar ao pé da letra. Mas vamos começar por essa linha de raciocínio. Sabe coerência? Coerência é uma palavra que, ao meu ver, neste momento, está muito na moda. Pelo menos eu vejo muitas pessoas utilizando esta palavra, coerência, coerente. A palavra que já existe há muito tempo, mas hoje em dia, não sei se eu reparo mais, eu sempre vejo as pessoas falando sobre coerência. E geralmente elas falam apontando sobre atitudes de outras pessoas quando essas pessoas não são coerentes. Ou quando o são. Então, o que é coerência em relação a pessoas? Geralmente é quando nós nos referimos a atitudes, pensamentos, palavras. É mais ou menos quando a pessoa fala, pensa e age da mesma forma que fala e pensa. E as pessoas que falam uma coisa e agem diferente são consideradas incoerentes nas atitudes, nos pensamentos, ou quando também tem as questões quando, né, discordamos de alguém em relação a alguma coisa, chamamos elas incoerentes, mas enfim. E o maior exemplo que nós temos, maior exemplo na história, eu não estou falando de religião, eu estou falando na história. A religião depois nos ensina, mas como Jesus não participava e não era de nenhuma religião, então a história nos ensina que a pessoa mais coerente que já passou por este planeta é Jesus. Jesus vivia intensamente, todos os dias, tudo aquilo que ele ensinava por palavras. E ele transparecia, refletia em suas atitudes tudo aquilo que ele ensinava. Então, ele ensinava com as palavras, mas muito mais com as ações. E existe um momento muito icônico, muito marcante na passagem de Jesus, que é o momento do Calvário, onde Jesus é humilhado, espizinhado, agredido, e tudo aquilo de pior que um ser humano pode passar em termos de tortura, Jesus passou. E naquele momento, Jesus também é colocado à prova. Porque eles queriam saber se ele era o tal do rei, o filho de Deus. Eles poderiam muito bem sair daquela situação. Ele não era aquele que curava os cegos, os leprosos. Não era aquele que transformava a água em vinho, multiplicava os pães. Como é que ele não teria o poder de se safar de uma situação de tortura que o levou à morte? Parece um tanto incoerente. Mas em tudo que Jesus fez durante a vida terrestre dele, era coerente. Não faria muito sentido que no final dela ele não seria. E Jesus não revidou, Jesus não agrediu, Jesus não tentou nem fugir. Jesus se deixou ser levado e permitir que aquelas pessoas fizessem o que elas estavam ali para fazer. E ele, acima de tudo, tinha consciência do que iria acontecer. Porém, nos últimos momentos dele, ele pede para o Pai, a Deus, que perdoassem aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo naquele momento. E quando ele fala sobre essas pessoas não saberem o que estavam fazendo, não é porque elas não queriam fazer aquilo
ou não acreditava que aquilo era o certo, mas porque elas ignoravam as leis maiores que regem este planeta, que é a lei do amor, e que é o que Jesus ensinou em sua trajetória. Só que lembrando que Jesus plantou uma semente naquele momento, e que ele sabia que ainda não daria frutos e flores, não ia nem enraizar ainda naquele momento, que seria para o futuro. Porque Jesus falava da vida futura. Sempre falou da vida futura. E não da vida futura para os encarnados, mas para o espírito imortal. E ali Jesus, ele ensina, ou ele termina de ensinar sobre tantos outros ensinamentos que ele veio a mostrar com ações durante a vida dele, pelo amor, benevolência, caridade, ele ensina a máxima do perdão e de não revidar o mal com o mal. E aí ele esclarece muito sobre dar a outra face. Só que se a gente não pegar a fundo essa explicação, a gente começa a não compreender, porque dá a entender que Jesus foi omisso naquele momento. Ele não foi contra a maldade. Ele não foi contra uma ação ruim em relação a ele, sabendo que estava certo. E a gente vai entender um pouco mais por quê. Como aquelas pessoas daquela época, e ainda muitos de nós, da época, agora, neste momento que vivemos, nós temos ainda um grande companheiro, que é o orgulho. E Jesus, sabendo das condições morais, intelectuais do povo daquela época, ele seria incoerente de esperar atitudes diferentes de espíritos ainda tão primitivos moralmente. Ao longo dos séculos, isso foi se melhorando, mas ainda não somos espíritos puros, benevolentes, perfeitos, como Jesus é. E aí essa ideia, essas recomendações do Cristo sobre as nossas atitudes para com o outro, parece uma visão covarde. Porque como é que eu vou me colocar numa situação da qual eu não vou me defender? Da qual eu vou deixar a outra pessoa me humilhar, me espizinhar, me xingar, me agredir fisicamente? Isso não faz sentido. Bom, primeiro, não vamos nem falar de agressão por enquanto. Vamos falar de ofensas morais. Muitas dessas situações, nós não entendemos que quando alguém nos causa um mal, é quase instintivo nós querermos revidar. E uma atitude nossa, dependendo da gravidade deste revide, pode nos custar a nossa liberdade, pode nos custar a nossa vida, pode nos custar encarnações. Por quê? Quando nós agimos por este sentimento do revide, nós não conseguimos ultrapassar o sentimento presente, o acontecimento presente. Nós não conseguimos pensar além daquele momento, porque com relação ainda aos nossos sentimentos e alguns instintos ainda animais que nós temos, os espíritos até nos elucidam dizendo que é um sentimento, me foge a palavra, existe um adjetivo que eles colocam, não é de loucura, nem insanidade, de demência. Eles usam essa palavra de demência. Um estado de demência, onde
parece que a nossa cabeça, sabe, dá uma desligada e a gente fica naquele tim, a gente desliga e a gente não consegue raciocinar as nossas ações e o que nos leva a agir ao nosso instinto? Pois bem, então ainda nós temos também isso dos nossos antepassados, muito da época das cavernas, ainda alguma coisinha presente no nosso perispírito que ainda nos leva a esses ou a essas atitudes de extrema raiva, de ódio e de agressão. Mas muitas dessas vezes, quando nós queremos nos vingar, quando nós queremos revidar, nós não consideramos uma série de fatores, a gente considera só a vontade presente. E aquela atitude pode nos custar muito caro lá na frente. Então, nós não compreendemos ainda, quando falo nós, nós falamos nós como, né, ser humanos habitantes do planeta Terra. Não compreendemos ainda que a coragem, e tem que ter muita coragem, é suportar o insulto do que se vingar. Bom, mas você vai me perguntar, mas Suelen, peraí, vamos voltar naquela parte lá que a gente fala de agressão física. Eu vou ficar parado, então? Ó, faz o seguinte, então, vai. Desce a porrada. Pode me bater, pode fazer o que você quiser aí. Desce a porrada, tô aqui. Como é que é isso? Então, para compreendermos que não é isso que Jesus está dizendo, está bem explicado neste item, que é o item 7, que nós estamos estudando, 7, 8, até... São 7 e 8. Eu até sublinhei aqui. Que fala assim... O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, ou uma lei de Deus, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Então, ele não condenou, Jesus não condenou a defesa. Porque é uma lei natural. É do meu instinto de sobrevivência, que se alguém apontar uma arma para mim, eu vou tentar me esconder, me correr. Se alguém vir com um pedaço de pau atrás de mim querendo me bater, eu vou tentar fugir, ou eu vou tentar me proteger, ou eu vou tentar me defender, até talvez de uma forma agressiva, mas eu não vou deixar que algo de mal aconteça na minha integridade física. Então, isso é natural. Então, o que Jesus quer que a gente faça? Né? Porque quando nós aprendemos, e ainda muito se ensina isso, sobre o olho por olho e dente por dente, que é uma lei promulgada por Moisés, lá muito antes de Cristo, que é, se aquela pessoa fez isso com você, X, você também pode fazer X com ela. Mas por que Moisés, naquela época, implantou essa lei perante o povo que ele guiava? Porque para aquela época, para aqueles espíritos daquela época, isso servia. Se nós ainda nos inclinamos ainda a fazer o mal, nos inclinamos ainda a ofender, a agredir, mesmo ainda com leis sociais rígidas, dependendo do país que você estiver, imagina aquela época. Se ainda muitas vezes nos comportamos como selvagens,
Imagine naquela época, daqueles espíritos ainda naquela fase inicial do desenvolvimento da moral, da intelectualidade, quase selvagens, espíritos quase selvagens. Então, Moisés já um espírito pronto para vir e começar a disseminar certas ideias, que já era um espírito preparado, veio ali para dar um caminho para aquele povo, um começo de caminho. Então, ele visava a disciplina e ele visava encontrar a violência. Porque lá nos mandamentos, não matarás. Isso é tão lógico hoje em dia para gente, mas ainda fazemos. Imagina daquela época, que a vida, se eu matar alguém ou deixar de matar, era como pegar um copo de água e beber. Não tinha muito sentido ainda o que é a importância de ter uma vida, de encarnar, a importância de estar viva, a importância de não se matar ou matar um próximo. Então, ele dava o direito da pessoa ofendida de aplicar da mesma forma que foi ofendido, maltratado, humilhado, agredido, aquele que o fez, ao agressor. Então, ele gerava a organização social pelo medo. Se eu fizer isso com meu irmão, ou melhor, se eu fizer isso com o vizinho, eu estou sujeito de receber o mesmo, então eu não vou fazer. Então, compreendendo esta parte, aí vem Jesus que disse: eu não vim modificar as leis, mas vim aperfeiçoá-las, acrescentar. E aí ele colocou uma conotação moral dentro dessas leis. Por quê? Jesus, ele ensinava a generosidade. Jesus, ele ensinava a tolerância e a paciência. E, acima de tudo, o perdão. Lá no capítulo... Deixa eu pegar aqui, que eu até marquei. Do 17, que é Sedes Perfeitos, tem um item chamado Homem de Bem. E lá está escrito assim uma parte, no item 3, sobre o homem de bem. Várias características do homem de bem. Uma delas é que o homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então, exemplo de Jesus, o homem de bem, ou o homem que segue e vive os ensinamentos do Cristo, o verdadeiro cristão, vamos assim colocar, ele não cultiva o ódio, nem o rancor, e muito menos se vinga. Não paga o mal com o mal. E perdoa. E um ponto aqui muito interessante é que se lembra só dos benefícios de estar fazendo isso. E aí, eu vejo que nós ainda, nesse estágio moral, nós temos uma capacidade absurda de enxergar tudo que não está funcionando e uma cegueira moral para não enxergar o que está
funcionando. Nós, por muitas vezes, quando algo nos aflige, quando algo não sai como nós queremos, ou por hábito, porque reclamar é um hábito, por isso que até a palavra fala reclamar, né? Clamar 2 vezes. Reclamar é um hábito, e muitos de nós temos este hábito. Basta uma coisa dar errada e a gente já esquece de tudo aquilo que deu certo. Tudo aquilo na sua vida inteira que deu certo pra gente, que a gente apaga assim como estalar de dedos. Nada mais importa. Importa só aquele problema que está me irritando, que está me tirando sono, que está me deixando tirando do sério. E aquilo vai tomando uma proporção na nossa cabeça. Então imagine quando este problema é um irmão, um amigo, um parente, um colega de trabalho, uma pessoa que está trabalhada, mas trabalhada mesmo, e empenhada para vou falar o português, claro, te infernizar, acabar com a tua paciência. Aquela pessoa que ela tá enraizada no mal, assim, ferrenha, que é pior que parece que é pior que o obsessor, daqueles que a gente lê nesses romances de Emmanuel e do André Luiz. Aquele que você olha, que você pede todo dia, meu Deus, não me faz cruzar com essa pessoa. E aí a gente começa a dar proporção e aquilo vai começando a consumir a nossa vida de uma tal forma que quando o outro consegue executar a ação ruim, maléfica, desagradável em relação a gente, a nossa primeira atitude é agora essa pessoa vai sofrer na minha mão. Agora virou uma guerra. Agora eu vou revidar. E aí acaba, muitas vezes, perdendo até uma vida inteira enraizado em um objetivo que não acrescenta em nada para os dois lados. Pela nossa capacidade de não enxergar as coisas boas que acontecem em nossas vidas. E a gente foca, muitas vezes e diretamente, sobre aquilo que nos incomoda. E damos muito mais, alimentamos muito mais esse tipo de coisa do que devemos quando outras coisas estão acontecendo paralelamente e nós esquecemos, como o amor da nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos querem bem, a nossa saúde, o nosso teto, nosso emprego e uma série de coisas. Mas então, como é que é para ser um homem de bem? Porque é o seguinte, é uma coisa complicada se a gente não parar para pensar. Complicada que eu digo assim, se a gente não racionalizar. Porque assim, eu já vi pessoas perguntando se, olha, eu não acredito em reencarnação. Então, na visão de vocês espíritas, eu estou condenado. Isso que a pessoa entende, né? O que essa pessoa, já vi pessoas perguntando isso. E aí eu pergunto, será que a crença, a religião, será que o conhecimento do evangelho, do começo ao fim, o conhecimento de todos os livros principais da doutrina espírita, decorar e saber de cabeça todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Será que ser um palestrante espírita, falar bonito, ensinar muitas pessoas,
Será que acreditar em Jesus? Será que pregar o evangelho pelas palavras? Sair mundo afora aí, pregando o evangelho, explicando todas as passagens do evangelho. Será que é determinante tudo isso para a nossa evolução moral? É uma pergunta, pensem bem. Será que ser um padre, um pastor, será que ser um papa? Será que o maior conhecedor da filosofia das religiões, o maior divulgador, orador, palestrante do evangelho, será que é determinante para a nossa evolução da alma? Aí, se a gente racionalizar e lembrar da base, voltar lá na base e lembrar de Jesus, e lembrar da coerência que eu comentei no começo, aí a gente vai entender que nada disso é determinante para a evolução da nossa alma. Mas o que determina a nossa evolução é a conduta que vamos ter em nossas vidas, independente das nossas crenças, independente do nosso conhecimento intelectual, que nos ajuda, que é importante estudar e aprender, sempre importante, mas nada valeria se nós não aplicarmos isso em ações. E aí é que vem o maior ensinamento do Cristo. Que ele viveu aquilo que ele nos ensinou. E se ele conseguiu, nós também um dia vamos conseguir. Porque se eu pensar que é só um dia que eu vou conseguir, então, Suelen, se você está falando isso, quer dizer que eu não tenho como viver o evangelho agora. Um dia eu vou ter, agora eu não tenho. Agora eu vou aprender, vou me esforçar para aprender e ficamos assim. Vamos ter que esperar um pouco. Mas aí Jesus seria incoerente de novo se a gente seguir para essa linha de raciocínio. Porque do que vale então Jesus chegar lá 2000 anos atrás, falar para um bando de gente que não tinha muita noção do que estava acontecendo, para deixar ensinamentos para pessoas que não tiverem e que ainda não têm capacidade de aplicar? Será mesmo? E aí, a gente tem que pensar que existem muitas maneiras de viver o evangelho. Muitas maneiras, muitas maneiras. E uma delas é aceitar com resignação e decência, primeiramente, os problemas que a vida nos traz, os problemas que nós vivenciamos. Isso é uma forma de viver o evangelho. E aí é que entra essa passagem de quando alguém agredir a sua face esquerda, lhe dê a direita. E aí, o que Jesus quis dizer então com isso? O que é apresentar, o que apresentar a outra face não é? Quer deixar livre o campo dos maus e deixar as pessoas fazerem o que quiserem? Quer estender o pescoço para quando quiserem nos decepar, nos agredir? Quer interditar a defesa? Não, deixa, não vou me defender, ou não deixar que ninguém me defende? Quer condenar a repressão do mal? Não. É condenar toda forma de vingança. Condenar todo o mal. Não pagar o mal com o mal.
enfrentar com decência e resignação as provas da vida, compreender que com humildade é que nós abatemos o orgulho, e não humildade de se humilhar. Que eu gosto sempre de deixar lembrando disso aí, que muita gente já sabe, mas é bom lembrar. Não é de se humilhar, não é humildade de se humilhar. Porque aqui Jesus não está falando de nenhuma humilhação. Mas é ir contra e se levantar contra toda forma de vingança e toda forma de maldade. Porque se nós pegamos essa passagem e olhamos por cima e não compreendemos, parece que Jesus era passivo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que Jesus não foi e ele não é, não foi encarnado e ele não é em espírito, é passivo. Jesus, ele, com amor e humildade, benevolência, ele se levantava para todas as causas. Ele jamais foi passivo. Ele não é e nem foi passivo para a maldade. Ele jamais foi passivo para a injustiça. Ele jamais foi passivo para a crueldade, para a hipocrisia, para a mentira. Jamais. Se tem uma coisa que Jesus não foi passivo. O que Jesus foi e é pacífico. São coisas bem diferentes. Jesus trabalhou por todas as causas no caminho do amor de uma forma pacífica, sem revidar, sem se vingar, sem humilhar, sem rebaixar, sem odiar, compreendendo as limitações dos irmãos que ali estavam presentes, e que é o que ele ainda o faz, compreende as nossas limitações de uma forma pacífica. Porque pensa só, imagina se Jesus, com poder espiritual magnético que ele tinha, se revolta contra aquele povo na hora do Calvário. Pensa só se ele usasse todo o poder que ele tem e tinha naquela época, encarnado, todo o poder de conduzir pensamentos, de magnetizar os ambientes com a sua energia, se utilizasse para o mal. Eu nem sei se esse planeta estaria parado aqui hoje, do jeito que é. Se chegasse e quisesse se vingar de cada um, porque eu conheço o que passa na cabeça de cada um, eu sei o endereço de cada um, eu sei quem é cada um aqui, eu vou voltar como espírito para obsediar cada um de vocês, vou trazer uma legião. Imagina só. Outra incoerência, né? Porque aí o que ele viveu em vida não era bem o que ele era em espírito, né? E mesmo no fim, ele deu um grande exemplo. E sabe qual um dos exemplos que ele deu? Ele nos ensina ali também, naquele momento que ele pede para Deus, Pai, perdoa, não sabe o que fazem essas pessoas, porque Jesus, como espírito, já tinha aprendido, que a gente não aprendeu ainda, mas estamos no processo, que é parte do processo do perdão, é compreender que não é pessoal a agressão. Olha bem, pensa só,
Mas, Sueli, como assim não é pessoa agressão? Se a pessoa está diretamente me agredindo, diretamente fazendo mal para mim, como que não é pessoal agressão? O espírito, e quando eu falo um espírito, pode ser ele encarnado ou desencarnado. Quando ele está comprometido com o mal, em fazer o mal, ele tem um objetivo a chegar. Independente da pessoa que estiver no caminho dele, aquela pessoa não interessa em termos pessoais. Mas se eu tiver que tirar esta pessoa do meu caminho para chegar ao meu objetivo, ela vai virar um número, uma carta fora do baralho. Dando um exemplo, imagine um caso, que eu já vi casos também de espíritos relatando situações assim, hoje eu paro para pensar. Sabe, casos que a gente vê também hoje em dia, né, de crimes passionais, de um casal, né, tá ali num casamento, numa relação, e aparece uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa quer ter um relacionamento com um dos participantes desse relacionamento, né? Quer ter uma relação ou quer que a mulher trai o marido trai a mulher, ou o marido trai né, é, o parceiro trai outro parceiro, a parceira trai o parceiro, enfim, uma questão de relação amorosa. E aí essa pessoa fica tão obcecada pela outra que o que ela pensa nesse momento de fúria de ser obcecado? Que eu preciso fazer a pessoa que eu quero ficar se separar do relacionamento, se afastar do relacionamento que ela está agora. E se para isso eu tiver que chegar em ações extremas, eu vou. E aí acaba acontecendo um homicídio ali, achando na ignorância que vai tirar a pessoa do caminho. Então vejam só, não era uma questão pessoal com o marido, ou com a mulher, com a esposa, daquela pessoa que a outra estava tentando ficar. Não era um objetivo pessoal. Mas para chegar no objetivo, existia uma pessoa no caminho. E aí aquela pessoa vira um alvo. E aí, se a gente colocar em todas as proporções, a pessoa que nos agride, a pessoa que nos quer ver mal, as pessoas que nos fazem mal, e muitas vezes sem aparência, né, aparentemente por nenhum motivo, diz muito mais a respeito sobre o que ela tem no coração do que o que a gente está fazendo. E aí eu escalo para uma situação maior, Jesus. Se fosse qualquer outro espírito da magnitude de Jesus, que fosse João, que fosse Pedro, que fosse Antônio, que fosse Carlos, que fosse Rafael, qualquer outro nome que tivesse a mesma magnitude de Jesus e viesse, fizesse o que Jesus fez, ia ter o mesmo fim. Porque não era contra a pessoa Jesus, mas com o que ele representava. E ele estava no caminho do objetivo de muita gente. Muita gente. Tem um palestrante que eu gosto, que ele é brincalhão, ele fala assim, Jesus cutucou a onça com a vara curta, sabe? Quando a gente dá o conselho para alguém, não mexe aí não que você tá mexendo com briga de cachorro grande. Não cutuca a onça com a vara curta, vai sobrar para você. É mais ou menos o que Jesus estava fazendo naquela época. Ele estava no caminho de muitos interesses, muitos. E eram interesses de pessoas que tinham posições sociais de respeito naquela época. De respeito. Então, não era contra
a pessoa Jesus, mas o que ele representava, o problema que ele representava. E aí, quando Jesus pede perdão para aqueles que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque ele entendeu ali, ele já sabia que não era pessoal, mas era o que aquelas pessoas tinham para doar. Elas não davam, elas não tinham como dar o que elas não tinham. Pessoas que ignoravam as leis do amor. Pessoas que ainda desconheciam que o irmão não é diferente, que desconheciam a benevolência, a caridade, a aceitação. Mas nem por isso Jesus foi passivo. E por isso que ele plantou, ele plantou não, né? As pessoas plantaram no coração muita raiva, ódio e vingança contra as ideias de Jesus. Porque ia contra aquilo que eles acreditavam, ia contra aquilo que eles queriam, ia contra aquilo, ia contra os objetivos deles. Então, independente se fosse Jesus ou qualquer outro nome, mas com a magnitude do Cristo, qualquer outro espírito de luz como Jesus, se viesse, teria o mesmo fim. E aí, quando a gente começa a internalizar e compreender que quando acontece pequenas proporções com a gente vê que aquele irmão, o que ele está tentando fazer é só um mal para ele mesmo. E a gente entende que eu não tenho o poder de mudar o que você vai fazer contra mim, mas eu tenho sim o poder de dar o devido valor para o que está acontecendo em relação a mim que vem de você. Será que realmente eu vou dar o valor para isso? Ou eu vou compreender que se você está enraizado, se você está comprometido com o mal, isso é você e não tem nada a ver comigo? E o que leva, então, a gente retribuir uma ofensa com outra ofensa? O que nos leva, então? Porque a gente ainda não compreendeu este processo. O nosso orgulho. Além do nosso instinto, aquele lá que eu falei do começo, quase irracional, mas ainda nós temos muito mais, porque aquele instinto ele vai estar, né? Ele está se desfazendo conforme nós vamos reencarando, nos aperfeiçoando, até fisicamente. Mas o orgulho ainda está bastante enraizado. Eu vi uma palestra do Rossan, do Klinge, que ele falou assim, mas para que você vai querer se vingar daquele que está fazendo mal para você? Pensa só, se aquele indivíduo está enraizado, comprometido assim, né? Caxias, em fazer o mal, você vai perder. Você vai entrar numa luta que você vai perder. Porque aquele lá, ele tem um know-how da maldade. É uma área que você não domina mais. É uma área que você não domina mais. Você vai querer competir? Você vai perder. É muito interessante pensar isso, porque se a gente pagar o mal com o mal, a gente vai ficar nesse ciclo pro resto, não pro resto da vida, né? Que isso não existe, mas por muito, muito tempo. Que vai bater de frente? Imagine, né, nas sessões mediúnicas de desobsessão, que a gente vê muito dessas entidades, que elas têm realmente uma capacidade muito grande em fazer o mal, uma força magnética muito grande para manipular outras entidades e situações para chegar aos objetivos, e acima de tudo, intelectualidade suficiente para isso. Se eu discutir com uma entidade dessa, eu vou perder feio. Se eu discutir, querer bater de frente, querer ir contra, eu vou perder feio. Porque, graças a Deus, já não é
uma área que eu domino. Eu acredito que eu já tenha dominado muito essa área, mas já não é uma área que eu domino, e a gente vai perdendo, né? Essas habilidades para o mal. E ganhando outras tantas. As duras penas? As duras penas, mas vamos ganhando. Nós vamos nos desfazendo do que éramos. Não, do que estávamos, né? Porque nós não somos maus, do que estávamos, para construir e voltar lá para a nossa essência, que é o bem. Enquanto outros amigos, outros irmãos estão ainda enraizados, e eu vou bater de frente. E como é que é? Então aí é que vem a outra face. É condenar as atitudes, mas não condenar de uma forma julgadora, apontar, falar para um encarnado, ou seja, um desencarnado, julgando, você está errado, você vai ser castigado, você vai para o inferno, você vai... Não! É pelas nossas atitudes, por palavras coerentes, tentar chamar, talvez, muitas vezes essas pessoas para a realidade. Talvez não vai ser uma conversa, 2 ou 50, talvez não vai ser nem essa vida. Mas as atitudes das outras pessoas não podem determinar as nossas. E Jesus nos ensina muito bem isso, no momento da dor. Tudo que aquele povo fez contra ele não determinou em minuto algum, em segundo algum, a mudança de atitude para o mal. Pelo contrário, ele só teve mais amor. E ele pediu mais a Deus para que tivesse piedade daquele povo. E aí, um dia a gente vai realmente cair nessa realidade que a glória, que a exaltação, que realmente o poder está em ser ofendido do que ofender, em suportar uma injustiça do que praticar alguma, em ser enganado do que ser enganador, em ser arruinado do que arruinar os outros. Lembra que Jesus diz na passagem: o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Então, é muito melhor, talvez não é que seja muito melhor, talvez não seja a palavra, mas o lado que nós devemos escolher sempre é o lado da resignação e da aceitação das provas com decência, por piores que elas sejam. E isso não vai nos tornar passivo, mas sim pacíficos. Porque as nossas condutas é o que nos leva à elevação da alma. Não as palavras bonitas, os textos bonitos, a intelectualidade avançada nos ensinamentos, mas a nossa conduta. Que nós podemos mudar a rota aos poucos, muitas vezes por caminhos tortuosos, mas podemos. E aí no final tem um comentário de Kardec. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. Ou seja, lembrar sempre do futuro, que o presente que nós estamos vivendo neste momento é passageiro e não é eterno. Por pior que seja a provação, por pior que seja a dificuldade, por pior que seja a dor, o caminho da vingança, do revide, o caminho de destruir o irmão para conseguir o objetivo, nunca será o caminho. Porque o que nós fazemos em um minuto, podemos nos arrepender por uma existência inteira. E aí eu lembro aquele comecinho do livro Nosso Lar que André Luiz fala: quanto tempo demora para reconstruir o momento? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E estamos conversados. E aí?
Vamos comentar. Que eu vou beber a minha água, que minha boca tá seca. Verinha, se estiver falando alguma coisa, tá no mudo. Sabe, Su, quando você fez a pergunta sobre os palestrantes, sobre os conhecimentos, eu me lembro tempo atrás, enquanto eu ainda estava em Volta Redonda, né, que é o estado do Rio de Janeiro, conversando uma vez com um amigo espiritual, ele me falou que eu não deveria me preocupar tanto com a quantidade de livros que eu leria. Porque muitas daquelas pessoas que eu conheci ali no centro tinham lido muitíssimo, mas que o mais importante eles ainda não tinham conquistado, que era o equilíbrio íntimo. E quando você falou, eu lembrei disso, porque a gente se preocupa tanto em abastecer de conteúdo e muitas vezes não ocorre mudança alguma dentro de nós. E as boas ações, elas partem da modificação que nós alcançamos, né, no nosso íntimo. E se a gente olhar para Jesus, Jesus lidava com pessoas que, na maioria das vezes, não sabiam nem ler nem escrever. Não tinham lido livros nenhum. E Jesus trazia a simplicidade, né? Ensinamentos grandiosos, de forma simples, que faziam total diferença para aquelas pessoas. Porque tocavam realmente os corações. E por aí a gente consegue perceber, né? Que é a simplicidade, né? Como você falou. É a simplicidade, é a modificação íntima. Isso depende de conhecimento? Sim. Mas não é o principal. Acho que é a predisposição que a gente tem, né? De buscar se modificar. E isso a gente precisa de muito pouco, né? Para fazer isso. E sabe o que é interessante, Dani, você falando? A maioria de nós aprende pelo estudo isso, né? Olha que, se a gente pensar que redundante quase isso, né? E a gente compreende isso, começa a internalizar isso por buscar livros e estudos, né? Que é necessário, mas e a gente começa a se prender tanto nisso e esquece que depois de aprender, eu digo, né, que nós somos espíritos imortais e que já tivemos outras oportunidades também, e a gente se esquece que o que é determinante para a evolução da alma é a conduta. E a gente acaba nos esquecendo disso. Então, é o que você falou, nos custa pouco, né, para tomar certas atitudes. Nós estamos na conclusão do Livro dos Espíritos. E Kardec fala que tem 3 tipos de espíritas, né? Tem aquele que se acha bonito, né? O curioso, aquele que vê a manifestação e aquilo está bom para ele. O outro que sabe muito, que vai buscar profundamente o que tá acontecendo. E o terceiro é aquele que pratica, é aquele que absorve tudo aquilo e usa no seu dia a dia, aquele que busca se transformar. Então, é interessante como isso que a Dani falou, né? Isso que você comentou em cima, que
realmente, de nada adianta a gente só buscar o conhecimento. Se ele não tiver uma utilidade, eu sempre falo que o saber, o conhecimento, não significa a consciência da pessoa, né? Eu até faço uma analogia com o médico que fuma, né? Ninguém melhor conhece o corpo humano que o médico. E ele fumando, ele sabe o prejuízo de tudo aquilo. E ele continua fumando. Então, o conhecimento não serve de nada, né? Esse é meu ponto de vista, né? E principalmente em termos de comparação. Então, o que Kardec já falou isso há um século e meio mais atrás, vale hoje. E vai valer sempre. Se a gente não tiver o conhecimento e não vivenciar esse conhecimento muito profundo, esse que nós estamos falando, do Evangelho, né, da doutrina espírita, não vai adiantar nada. É quase que nulo. Ele está ganhando no conhecimento, que cedo ou tarde, para ele, quando ele despertar, o conhecimento vai ajudar muito. Mas, nesse momento, não vai fazer grande diferença, realmente. Então, é isso, a gente pega a pessoa simples, aqueles que Jesus chamava, né, os pobres de espírito. Os pobres de espírito, né? E eles tinham a atitude de quem conhecia muito, né? Mas era uma atitude moral, uma atitude desse tipo de conhecimento moral. Cedo ou tarde, naturalmente, ele precisaria do conhecimento intelectual, não se apresentou, né, naquela encarnação, mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Se não praticar, não adianta. Uma coisa, Luiz, que quando eu fico pensando dessas pessoas, desses espíritos que tiveram contato com Jesus e que ouviram dele, eu não sei, às vezes posso estar enganada, mas como parecia muito mais fácil para eles se deixar tomar e preencher por aquilo do que hoje. Eu não sei se é por todas as distrações que a gente tem hoje. Naquela época era uma vida muito mais simples, muito sacrificada, mas aqueles que acompanhavam Jesus, que se você vê aqueles cristãos que sofreram o martírio, eles se entregavam de uma forma que hoje é muito difícil a gente ver isso, né? Essa entrega, não sei. Sabe, Dani, eu não sei se eu consigo explicar, eu não sei se eu consigo realmente, não sei se isso é válido, mas o fato é que as distrações hoje são muito maiores. A cupidez, tem muito mais coisa envolvida. A nossa evolução, ela foi muito mais lenta, moralmente falando, do que a evolução intelectual, tecnológica, essa evolução de interferir na nossa vida, por exemplo, marketing, né? Hoje nós damos valor para tanta coisa que naquela época a simplicidade não conhecia. Então, era aquilo, se a pessoa conseguia comer, se ela conseguia, sabe, se vestir, já era um ganho enorme, né, nessas pessoas simples. Veja bem, isso é tudo que eu penso. Eu não sou nenhum estudioso dessa, né, da antropologia aí, né, e assim no que se refere assim à vida social naquela época e agora comparar e tudo, mas eu entendo que hoje veja quantas coisas a gente assume como realmente importantes e que não eram antes, porque não existiam. Então, eu acho que a simplicidade realmente faz com que a gente tenha olhos para outras coisas. Quando a gente é muito sofisticado, muito exigente e muito assim, a gente necessita de muitas coisas hoje diferentes, né? Muito mais. Nós estamos falando, por exemplo, em viagens, estamos falando em computadores, em celular, estamos falando em carro,
Então, tem tanta coisa, sabe? Você vê, hoje a gente vê quantas pessoas conseguem juntar muito em cima de algo que, se você pensar bem, não é lá muito, sabe? Será que realmente é necessário? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Agora, aquelas pessoas, elas vieram com objetivo, né? Vieram conhecer Jesus, agir, aqueles doentes, aqueles que sofreram o martírio, né? Que foram para as arenas, foram alimentar feras, morrer na mão de gladiadores e tudo, aqueles cristãos, né? Que deram a vida. Então, eles fizeram parte de um contexto para justamente fazer acontecer tudo o que aconteceu. Eles vieram comprometidos com isso, não vieram, não foi acidental, não foi por qualquer outro motivo, não. Realmente, ontem a gente falou no estudo, né, no último estudo nosso, sobre, aliás, você que tinha falado isso aí, os passos que a humanidade dá. E esses passos que a humanidade dá são feitos, são dados por nós, né? Algumas vezes ajudados ou não, mas somos nós. Então, gente que encarna, gente que reencarna aqui, sejam elas simples para ser bucha de canhão, seja outros que vão ser aqueles que vão alavancar a nossa humanidade. Então, é tudo assim, muito... Eu acredito que não tem nada assim que seja fortuito. Tudo tem o seu motivo. E naquela época tinha pessoas que vieram realmente imbuídas disso. Hoje nós temos Jesus através do Evangelho, através do conhecimento da doutrina espírita, mas veja a sociedade como está distraída, né? Como nós estamos distraídos, com tantas preocupações, né? Nossa, eu estou roubando a sua palavra aí, né, Suelen? Não, imagina. Estou ouvindo aqui, vocês podem falar. Fiquei aqui uma hora falando. E falando um pouco, né, do tema de hoje, eu fiquei pensando, né, eu fiquei até envergonhado, sabe? Quando você falava, né, da outra face e tal. O trânsito é algo realmente que coloca a gente à prova. Aí a gente vai ver se aquela espiritualidade sobe ou se mantém toda. Eu estava entrando à direita, eu dei sinal. Tinha um cara que não, né, ele estava mais rápido, eu peguei, dei uma assim, segurei um pouquinho e fui entrando à direita. O cara que estava atrás, que cabia mais um carro, que era eu, ele acelerou e ficou do meu lado. E eu aí entrando assim, ele manteve. Foi quase que como tivesse dois carros na mesma pista. E o que eu fiz? Eu falei, bom, não adianta, né? Aí foi aquele negócio, deu outra face, né? Eu não levei adiante a briga, né? Eu peguei, não xinguei o cara, nada, voltei ali, ele não foi muito mais rápido, né? Ele segurou e tal, mas a hora que eu fui segurando, aí eu fiquei atrás dele e virei à direita, conforme eu precisava virar. Aliás, ele também virou, né? E aí, naquele momento, eu falei, puxa vida, como é que um cara pode não perceber uma necessidade do outro? Então, eu fiz um julgamento imediato. Mas, imediatamente também, eu pensei, puxa, o que eu estou fazendo, né? Será que eu sou, assim, criterioso? Eu procuro ser legal, dar outra face, tudo isso? Quando eu estou na casa espírita, estou num estudo como esse, mas aí, né, foi rápido. Mas eu não deixei de ter sabe aquele desagrado, né, com aquela situação. Então, no nosso dia a dia, nós somos assim batidos na face, mas é o tempo todo. E o trânsito é um belo de um exemplo, né? Como diz, né, o De Luca, né? Ele fala, né, que é o José Carlos de Luca, né, uma vez ele contando que também no trânsito, por sinal ele comenta isso, mas ele levou uma fechada e depois até ele falou, isso não vai ficar assim, e saiu atrás do cara, um palestrante, né? E aí depois ele pegou e falou, chegou na empresa, teve que tirar pressão, tudo, né? Porque subiu, né? Tudo, como ele falou, subiu aquela espiritualidade, assim. E aí, né,
no dia a dia nosso é isso mesmo, a gente está sujeito a tudo isso. Agora, eu entendo, eu não entendia direito, mas agora entendo, quando Jesus fala, se você te baterem no lado esquerdo, uma face, dá outra, né? E aí, ele não é realmente levar o pé da letra, é apanhar. Não é isso, é não revidar, é não levar adiante aquilo, porque um ditado popular diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, é ser isso, é não querer dar continuidade para aquilo. Mas a gente normalmente não, né? A emoção fala mais alto. Mas isso muito, Luiz, também tem, né? Tem também sobre ainda nosso instinto, né? Alguns mais, outros menos, né? Sobre o controle das nossas emoções ainda que também nos faltam, sobre nos controlar emocionalmente em situações adversas, não da questão do instinto natural, né? De proteção, de conservação, que até a gente aprende no livro dos Espíritos, mas da lei de conservação, né? Mas sobre lógico, vamos proteger se, né, algo vir a minha direção que vai, né, acabar com a minha integridade física, mas sobre as nossas questões sentimentais, né, sobre as nossas reações, né, a gente ainda não tem 100% do controle das nossas reações. Eu lembrei, você falando do trânsito, eu lembrei de uma história, acho que eu já contei, vocês devem saber. Na época eu lembrava quem tinha falado, eu já não lembro mais, eu só lembro do milagre, porque ficou na minha cabeça, eu achei, como diz minha mãe, se não fosse cômico, ia ser trágico, do dialogador que se irrita tanto com a entidade e fala, você se materializa aqui que eu vou dar na sua cara, eu vou bater em você, pedindo para a entidade se materializar, porque ele queria cair no braço com a entidade. Eu falo, olha, para você ver, né? Aí eu lembrei do que o Rostrando falou. Por que você vai brigar? O cara é PhD na maldade. Você vai perder, meu filho. Você vai perder e você vai perder feio. Não tem como ir contra, né? Então, por isso que é a outra face. Você não revidar, você ir de contramão a esses sentimentos. E na hora que a Dani falou sobre a impressão que dá, que parece que naquela época de Jesus era mais fácil, me veio uma coisa na cabeça, né, que eu lembrei. Eu já ouvi em algum lugar alguém uma pergunta parecida sobre... Não era exatamente isso que você falou, Dani, mas me lembrou sobre a pessoa mencionar que... Por que aqueles espíritos tiveram privilégios de ter Jesus e nós não? E para mim é uma pergunta inteligente, né? Que se a gente olhar assim de fora, falar, mas por quê? Que aquele grupo seleto de pessoas tiveram a oportunidade de andar com Jesus, de vir com Jesus, de ver os ensinamentos de Jesus e conviver com um espírito de alto teor moral e magnético, não tem como não ser tocado, por mais duro que eu fosse naquela época. Não que eu estivesse lá, não sei, mas no geral, né, do que aquelas pessoas eram, Jesus tinha, né, a força moral de tocar os corações mais endurecidos, por mais que o orgulho não deixasse falar, não deixasse expor, não deixasse querer se converter para aquilo, mas tocava de alguma certa forma. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade, quando encarnados, né, os espíritos quando encarnados estiveram do lado de Jesus, foram tocados de alguma forma, né? E nós não temos agora, mas nós não temos um encarnado dessa magnitude que anda entre nós. Então, por quê? Então, existe uma série de explicações para isso, para a gente compreender quem eram aqueles espíritos daquela época, por que eles estavam lá, quais as finalidades, né? O porquê, principalmente, Jesus veio. Porque a gente sempre ouve desde pequena, Jesus veio para salvar dos nossos pecados e morrer por nós, e ponto. Parece que é só isso, e fala, meu Deus, botaram uma pessoa para morrer para esse monte de gente, né? Não faz também muito sentido. Então, compreender não só o que Jesus vem ensinar, mas qual o objetivo que Jesus teve e ainda tem com o planeta Terra, né? Sobre a tutela, porque ele não está como encarnado entre a gente, mas ele está como espírito. Ele não saiu da Terra e falou, vou embora,
pronto, gente, isso daí que eu tinha que ensinar, vou voltar para o meu mundo feliz e ditoso. Ainda ele continua entre nós. E eu volto a falar, nós somos aquela reciclagem de espíritos, né? Não sei se nós estivemos lá, acredito que sim, mas certeza não tenho. Mas nós somos aquela reciclagem de espíritos, né? E compreender que, porque vivíamos numa simplicidade, mas eu acho que o Haroldo dá uma palestra sobre isso. Se eu achar, eu vou mandar para vocês, é maravilhoso, quando ele fala as questões sociais e culturais daquela época, o que influenciavam e o que nos influencia hoje. Nós não deixamos de ter orgulho, nós não deixamos de ter estes erros, talvez em proporções diferentes. A diferença é que hoje nós temos ferramentas que aquela época não tinha, e conhecimentos talvez aquela época não tinha. Mas as questões sociais também influenciavam. Ainda mais que eles diferenciavam pessoas por classes sociais. Mas nós também ainda diferenciamos, mas eles escravizavam essas pessoas. As questões das classes sociais eram questões de serem subjugados, diminuídos e escravizados. Aqueles que não sabiam ler, escrever e não tinham dinheiro, serviam de uma forma escravizada para aqueles que o podiam. Hoje já nós não fazemos isso. Então, eles usavam questões sociais e culturais da época também. E eu estou para te dizer que a compreensão era muito mais difícil da que nós temos hoje. Hoje nós não temos talvez Jesus encarnado, mas nós já temos capacidades melhores intelectuais e morais de compreender. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui reunidos hoje como tantos outros o fazem, independente às vezes até da religião. E aí eu lembrei de pensar sobre essas questões intelectuais, né? Se a gente pensar, por exemplo, na área do cristianismo, assim, os que me vêm na cabeça, que não saíam, né, fazendo palestras, nem divulgando verbalmente, talvez, o evangelho, como Santo Agostinho, como Madre Teresa e tantos outros, mas eles davam pelo exemplo, pela atitude, né, as ações sobre o que era viver o evangelho. Então, acho que cada época, cada momento tem aqueles que vêm agregar. E sim, lembrando que Jesus foi o que mais agregou como espírito, mas eu acredito que nenhuma época é fácil, nenhuma época é fácil, nenhuma época. Nós temos necessidades diferentes e eu não é uma opinião minha, né? Os espíritos nos trouxeram, nós estamos evoluindo. Às vezes parece que não, mas nós estamos. Mas as ferramentas do momento ainda são provações para a gente. Né? Como, por exemplo, as necessidades de consumo. Parece que naquela época talvez não tivesse, porque talvez não tivesse tantas coisas para consumir, mas eles cultuavam estátuas de ouro, eles cultuavam santuários, eles cultuavam ter muitas pedras, eles cultuavam castelos, enquanto o resto da população, literalmente, o resto da população passava fome. Era uma forma de se manter também no poder, era uma forma de utilizar daquele momento do que a matéria proporcionava. Hoje nós utilizamos de forma diferente, mas se nós compararmos naquela época de hoje, as coisas mudaram um pouquinho, mas mudaram. Hoje temos mais voz, hoje temos mais oportunidades, que a intelectualidade ela veio avançando e nós nos deu a isso também, né? Uma oportunidade de estudo, de trabalho, de renda. Isso de uma forma geral, ainda tem pontos do globo que sofre, mas não é ainda um povo inteiro, de um lugar inteiro, né? Mas sim partes ainda. Então, mas é como o Luiz diz, não sou nenhuma antropóloga e nem estudiosa, né, de ciências sociais. Mas, se eu não me engano, tem uma praça muito boa em relação a isso. E, se eu não me engano, acho que o Haroldo está estudando relações sociais, alguma coisa do tipo assim. Então, ele tem um pouquinho mais de baseamento teórico para falar sobre isso, mas é bem interessante também. Porque, para entender mesmo, de verdade, da forma intelectual, eu digo, né?
o evangelho tem que estudar muitas coisas, porque sempre falta um ponto para a gente, na minha opinião, né, pelo menos, se a gente não levar em conta que língua, cultura, região, geografia, clima, e estudar isso a fundo, né, algumas coisas nos faltam em relação ao entendimento. Mas, claro, como a gente falou no começo, é só um ponto, né? Trabalhar a moral é independente de tudo isso, né? Isso é uma questão independente de tudo isso. Olha, é um assunto, nós ficaríamos aqui a noite toda, provavelmente. Além de ser gostoso essa discussão, né? É uma coisa que dá pano para manga, né? Pano para manga. Vem muitas coisas à mente e tal, né? Mas uma das coisas que mais me pesa, assim, no que veio agora, é Paulo de Tarso, sabe? Paulo de Tarso, ele foi em busca de Jesus, né? Mas não para seguir Jesus, pelo contrário, né? Ele foi realmente para agredir Jesus, para tal, né? Os seguidores, né? Os seguidores. Os seguidores, Mas ele foi atrás dos seguidores, Mas quando ele viu Jesus no deserto, aquela luz que cegou, né? Ele realmente se deixou levar por aquela luz, ele sentiu algo muito maior, né? Agora, eu fiquei aqui pensando, gente, quantas vezes nós encontramos Jesus na nossa vida? Né? Quantas vezes nós pedimos algo a Ele, né? E foi nos concedido, nos momentos mais difíceis, né? Mas nós não estamos fazendo como Paulo. Jesus, muitas vezes nas nossas vidas, ele se fez presente e nós sentimos isso. Né? E nós também vemos pessoas contarem, né? Eu vou falar uma palavra que para mim não tem sentido nenhum, mas as pessoas contarem os milagres, né, que Jesus fez na vida delas. Né? Como ele trouxe conforto, como ele trouxe amparo, modificando o caminho de certas pessoas, né? E a gente não faz o que Paulo fez. Aí que vem a questão, porque, né, e vem realmente essa pergunta, por que nós não fazemos, né, o que Paulo fez? Eu acho que esse questionamento a gente não deve parar aqui, não, a gente deve continuar pensando sobre isso. Né? Eu sei que hoje nós temos distrações demais. Mas quando Jesus chegou para... Quem era o cobrador de impostos? Tiago, não. Esqueci qual deles que era o cobrador de impostos. Judas? Não. Acho que era Judas, não... Judas era um deles. Tinha dois Judas, né? E um dos Judas era Judas... Bom, eu estou até lendo um livro sobre isso, mas a minha memória... Bom, agora eu não sei dizer qual deles é. Mas quando Jesus chegou para esse cobrador de impostos e falou... Aponta também, eu estou confusa, eu não sei também se foi para ele. Sei que para um deles lá, Jesus chegou e falou, largue tudo e me siga. E ele fez isso. A atração que Jesus, que ele sentiu por Jesus, né, era tão grande, esse magnetismo de Jesus, esse amor que Jesus exalava, né, vibrava, né, e fazia... Mateus, Verinha. Mateus, Mas não foi Mateus que Jesus fez isso, não, viu? Foi, sim. Será que foi Mateus que Jesus chegou? Da palestra do Ellerson. Do Ellerson, Jesus chegou e falou para ele, deixe tudo e me siga, né? Você acha que se Jesus chegasse agora, que nem a história do Paulo, será que se Jesus chegasse agora e falasse... Zaqueu.
É de Zaqueu, É Zaqueu. exatamente. É Zaqueu que está falando. Uhum. É. E que era o comprador de impostos que Jesus chega, larga tudo e me segue. Zaqueu. Me segue, é. Aí nós iríamos largar tudo que nós temos para seguir Jesus? Nós iríamos pensar 1000 vezes do que eu vou viver, o que eu vou, como que eu vou sobreviver, e etc. E eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar isso. Embora naquela época as casas eram muito mais simples, né? Mas nem por isso, é isso que eu ia falar, não deixava de ser casa. Aqui não deixava de ser uma conquista, né? Então, eu realmente vou pensar muito, viu, sobre isso, né? Porque eu mesmo, nos trabalhos mediúnicos, já vi a presença de Jesus no sentido de ajudarmos, de ajudar aquele a quem a gente está trabalhando, a gente está tentando ajudar. Pessoas que vêm pedir socorro e encontram o socorro ali. Pela misericórdia de Jesus, né? E aí a gente sente Jesus, como Paulo sentiu, né? E aí, o que a gente faz? A gente se deixa levar pelas atrações, né? Pelo aquilo que nos atrai realmente, né? Então, eu acho que é um bom questionamento, viu? Essa aula de hoje vai ficar gravada aí. Pelo menos eu vou pensar muito a respeito. É um assunto muito interessante, né? Mas eu acho que não é Zaqueu, não, é isso. Não, é que Zaqueu da figueira, que sobe na figueira para ver Jesus na multidão, e ele era cobrador de impostos. Aí ele fala, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa. E por Mas aí. quando ele encontra Mateus, Mateus está lá no posto de coleta. Agora era tanto cobrador de imposto aí que eu já eu não sei. Mateus estava lá no posto de coleta e Jesus aparece para ele, ele estava lá fazendo as anotações. Ai, Jesus. Jesus fala para ele e ele larga tudo e vai. Então aí também tinha, então era todo mundo cobrava imposto, todo mundo lá, mexia com o A última palestra do Ellerson. Acho que era Mateus, Bom, eu acho. Não sei mais. Depois eu pesquiso. E aí, Laveri? Eu já não sei mais para quem Jesus falou, larga tudo, me segue. Já estou confusa. Mas é isso, dá para a gente ficar aqui muito bem, muito tempo. Bom, já deu nossa hora, mas é um questionamento muito bom. E para completar, me veio que Paulo não viu Jesus encarnado e o seguiu imediatamente assim que o viu. E Públio Lentulus viu Jesus encarnado e demorou muito tempo para seguir. Pode falar, Verinha, não estou ouvindo. Tá no... Foi Mateus mesmo, viu? Que ele disse, Mateus, vem e segue-me, preciso de ti. E ele era o cobrador realmente. Ele saltou da cadeira no mesmo instante, abandonou a profissão e de homem rico e sem amigos passou a simples cidadão do povo, admirado por todos pelo ato corajoso de deixar tudo e seguir Jesus. E distribuiu seus bens aos pobres, ficando apenas com o necessário para viver. Foi Mateus mesmo. Estou lendo um livro fantástico, viu, gente? Lembrar da palestra mesmo do Ellerson, Luiz falou, aí me veio a cabeça. Foi Mateus. Bom, é isso, gente. Então, vamos encerrar aqui. Vou colocar o passe guiado, tá bom? Deixa eu ver se já está aqui. Pronto. Ih, meu Deus, cadê? Aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada.
Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E é isso. E nos vemos amanhã, então. Beijo, Até querida. amanhã.
Boa noite também. Boa noite. Verinha, que livro é esse, Verinha?